Olá, sejam bem-vindos ao canal Pergunte ao Professor. E no episódio de hoje nós vamos analisar a seguinte questão. E se você, em certa manhã, ao despertar em sua cama de sonhos intranquilos, se visse metamorfoseado num tenebroso inseto? Vamos ver isso? Pois é, essa é a história deste livro muito conhecido do Franz Kafka, A Metamorfose. Nele, o Gregor Samsa, um caixeiro viajante, acorda certa manhã metamorfoseado num inseto monstruoso. Né? O Kafka ele fazia questão de que esse inseto não fosse desenhado, né, não fosse ilustrado nos livros, não aparecesse nenhuma imagem desse inseto, porque ele queria deixar para a imaginação das pessoas perceberem, né, ou criarem nas suas cabeças, na sua imaginação, como seria esse inseto. Né? O curioso desse romance, né, dessa novela do Franz Kafka, é o seguinte, é que ela não dá tempo, não constrói nada no início, né? É só aquela pancada inicial, já com o protagonista metamorfoseado num pavoroso inseto. Não é? Já começa assim. E daí, o que acontece? A partir daí é que a gente vai conhecendo a vida dele. Ele é um caixeiro viajante, ele trabalha muito, ele tem uma família, o pai, a mãe, a irmã, que vivem dependendo dele, né? Ou seja, dependendo do trabalho dele para poder viver. Na casa só ele que trabalha, só o Gregor trabalha, as pessoas ficam dependendo do trabalho dele, do dinheiro dele para as despesas, né? Então ele vive carregando esse peso, carregando o peso da família dele. Não é? A família dele, ao mesmo tempo, não se move em busca de um novo trabalho, em busca de conseguir recursos para sobreviver, porque fica dependendo do Gregor, né? Que é um caixeiro viajante. E então eles ficam nessa dependência e o Gregor fica preso nesse sistema onde ele é necessário para o sustento da família. Né? Isso a gente fica sabendo depois que o grande fato do livro, que é a transformação do Gregor Samsa num inseto, né, monstruoso, isso a gente fica sabendo depois. Né? Ora, e essa questão da dependência do Gregor, ela é muito grande. Né? As pessoas dependem dele. Né? Como a gente falou aqui, a família, os pais, a irmã, e também o gerente depende dele, porque o gerente vai na casa dele procurá-lo quando ele não aparece para trabalhar, porque estava transformado num inseto, ele não conseguiu se mexer, ele não conseguiu se arrumar. E o gerente vai até lá para cobrar que ele vá ao trabalho. Ora, se o gerente vai até a casa dele para procurá-lo para trabalhar, é porque ele também dependia do trabalho do Gregor. Possivelmente porque esse trabalho que o Gregor fazia, ninguém queria. Né? Possivelmente era um trabalho que ninguém queria, por estar frequentemente se deslocando. Né? A vida do caixeiro viajante não é fácil, é difícil. Tem que ficar se deslocando de cidade em cidade, entrando e saindo de trens. Então, assim, o gerente também foi buscar que ele voltasse ao trabalho. Então, você vê toda essa estrutura da família e do profissional na vida do Gregor Samsa, precisando que ele trabalhe para que essas duas entidades, família e profissão, fiquem em equilíbrio. Né? Então o equilíbrio das coisas estava sustentado em apenas um pilar, que era o Gregor Samsa. Né? Esse pilar ruiu quando o Gregor Samsa acordou transformado num inseto. Ele já não era mais aquele Gregor Samsa que saía, que se arrumava sempre no horário, que ia trabalhar no horário. Né? Ele era já uma outra pessoa, transformado, ele já era um outro ser e aquela vida não cabia mais a ele. Não é? E talvez por ele ficar insistindo naquela vida, insistindo em ir trabalhar, insistindo preocupado com as questões do trabalho e não com as suas próprias questões, né, com as suas próprias características
novas características, agora transformado em inseto. Talvez ele, preso a essa vida antiga e lamentando ter se transformado no que ele se transformou, ele não conseguiu mais levar a vida adiante, né? A gente gravou num vídeo anterior falando sobre dois tipos de narrativa. Falamos sobre a narrativa tipo jornada e a narrativa tipo ritual. No caso da metamorfose, a gente está diante de uma narrativa ritual, ou seja, um fato acontece, o protagonista ele é lançado numa realidade e ele tem que se adaptar a essa nova realidade, né? Então, assim, ele não tem um objetivo final a atingir, ele só tem que se adaptar a essa nova realidade. Então, esse é um tipo de um bom exemplo de tipo de narrativa ritual, não é? E aos poucos, o que acontece na novela é que a família começa a perceber a sua falta e começa a se mexer para trabalhar, né? O que eles não faziam, eles começam a fazer. E ele passa a ser um ente dispensável naquela família. Porque, na verdade, ele não pode mais suprir aquela família de víveres, né, de bens materiais. Quando ele não pode mais exercer aquela função, quando a família se dá conta de que ele não pode mais sustentá-la, ele passa a ser supérfluo. Ele é esquecido no quarto, não dão comida a ele, ele fica faminto, ele fica numa sujeira arrastando coisas, ele fica machucado, ele é odiado, não é? E fica a grande questão, né, para nós, quando a gente lê essa novela, para nós fica a grande questão, porque a gente imediatamente se identifica com o protagonista, não é? É para isso que eles existem, né? Existe essa empatia nossa, do público, com o protagonista, que é o Gregor. E a gente imagina, será que ele, transformado num inseto, vendo que aquela vida não cabia mais a ele, será que ele não deveria deixar aquela casa, deixar aquela família e viver num habitat mais confortável, mais adequado para um inseto monstruoso, como por exemplo uma floresta ou até mesmo as ruelas, né, de onde ele morava? Porque ele, insistindo em permanecer naquele ambiente onde ele não era mais necessário, onde ele não era mais desejado, acabou lhe causando a sua destruição, a sua morte. E quando ele morreu, as pessoas da família disseram: o que a gente faz agora? O Gregor morreu. E aí, o que a gente faz? A empregada é que viu, morreu. O que a gente faz? Pode jogar fora. Então, fica para vocês pensarem, colocarem nos comentários o que vocês fariam se vocês se vissem transformados num pavoroso inseto. Vocês permaneceriam na sua casa ou vocês iriam buscar um novo habitat para a sua nova identidade? Até a próxima.